Salve, salve, pessoal! Eu sou Darlan, estou aqui com o Claudenir. Esse é o mais novo podcast cristão, o Escrituras e Café. É isso aí, pessoal. Não se esquece, hein? Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe com quem precisa ser edificado. Isso mesmo. Esse momento aqui que a gente está separando uma vez na semana, para que a gente possa se debruçar sobre algum assunto à luz da palavra de Deus, resenhar algum livro, tratar de série, filme, anime ou alguma música, dentre outras coisas, e ter uma conversa amistosa, trazer convidados futuramente. Não é isso? É isso aí. A gente pretende trazer convidados. Vocês também podem comentar, sugerir temas aqui no nosso canal e até sugerir convidados também. A gente vai estar aberto a conversar com pessoas de todas as denominações, congregações, tipos de pensamento. O intuito do nosso canal é falar sobre a palavra de Deus, trazer, como o Dala falou, alguns temas de séries, filmes e livros, para que a gente possa agregar no nosso dia a dia, como cristão, como pessoa, tá? E então fiquem à vontade para comentar, para sugerir, para discordar dos temas que a gente trouxe aqui, mas com base bíblica, hein? É isso, apesar de a gente não ter experiência, né, como influenciador digital, mas obedecendo aos mandamentos, à ordenança, principalmente o ID do Senhor, a gente está aqui para levar o evangelho, proclamar a mensagem de Deus, ter o máximo de alcance possível, né, alcançar o maior número de pessoas da forma que o Senhor nos ordena e da forma que é o mandamento dele, espalhando a mensagem do evangelho, a sua graça, e para que agora se redunde sempre para ele. É isso aí. Você também pode fazer o seu papel, compartilhando nossos vídeos, compartilhando aquela palavra que pode edificar seu vizinho, seu amigo, seu irmão da igreja, para que faça a mesma coisa. Assim a gente consegue estabelecer e se estabelecer ainda mais nosso canal, para que várias pessoas consigam ver nossos vídeos e aprender um pouco mais conosco sobre a palavra de Deus, né? Isso aí. No caso, a gente quer trazer toda semana um assunto que a gente vai discorrer, certo? E vocês podem sugerir também assuntos, temas. A gente também quer conversar com não só pessoas do meio protestante, né, batista, presbiteriano, arminianos também, católicos. A gente pede sugestão de assuntos, de temas a tratar. Se tiverem dúvidas, a gente também está aqui. O nosso papel é esclarecer. Vocês podem perguntar, vocês podem ouvir católicos, ateus? Claro que podemos. Justamente, o nosso papel, o nosso intuito, o nosso prazer é esclarecer quem tiver interesse ou tiver alguma dúvida em relação às escrituras, à palavra de Deus. Esse é o canal, certo? Esse é o podcast que você pode tentar tirar suas dúvidas e a gente vai se esforçar para ajudar o máximo possível. Como já foi dito, toda semana a gente vai tratar sobre um assunto, mas antes de se debruçar sobre ele, e dessa semana, das próximas semanas, vai ser Doutrinas da Graça, antes de todos os assuntos, no início de todos os vídeos, vai ter um momento da palavra, uma leitura para nosso fortalecimento espiritual, para o nosso crescimento. E no dia de hoje, nesse primeiro podcast, nesse início dessa jornada, a palavra está com o irmão Claudenir. Irmãos, eu quero trazer o livro capítulo 17 de Atos, versículo 11, que diz o seguinte, a minha versão é a versão Ara, tá? Ora, esses de Bereia eram mais novos que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, o que eu quero trazer é que cada um de nós, a cada pregação, a cada ouvir da palavra, de qualquer pessoa que seja, do meu pastor, de um amigo, sempre verifiquemos a palavra de Deus para contestar ou validar se aquilo está correto e conforme as escrituras. Com isso, com essa palavra, eu deixo para vocês o dever de casa de sempre verificar cada pregação, cada informação que você recebe em relação às escrituras, em relação a Deus. Excelente palavra, trazendo para o nosso irmão, que serve para a nossa edificação espiritual. Aí, pessoal, a gente vai entrar no nosso tema, que é Doutrinas da Graça, comumente conhecido também como 5 pontos do calvinismo. Particularmente, a gente não gosta desse termo, por achar ele um pouco secular, porque a ideia é sempre glorificar e honrar a Deus. O Darlan vai trazer um pouco da história das doutrinas da graça,
do nome, porque como chegou até Doutrinas da Graça, como esse estudo chegou até os dias atuais. E assim, vale ressaltar que algumas pessoas deixam passar o estudo sobre a história. Alguns só lembram da história na época da Bíblia e nos dias atuais. Mas entre a época dos apóstolos, entre a época de Cristo e atualmente, existe todo um contexto histórico, existe toda uma história que Deus também utilizou de vários homens para os dias de hoje, para que a gente tivesse uma Bíblia impressa, um aplicativo de Bíblia, que a gente tivesse várias igrejas abertas em vários lugares do nosso país e também do mundo, tá? Então, vou passar aqui para o Darlan para que ele dê continuidade e conte um pouco sobre a história das doutrinas. Pronto. Vou tratar um pouco sobre o Sínodo de Dort, né, que aconteceu em 1619, 1618 a 1619. Antes de tratar sobre o Sínodo de Dort e a formulação dos cânones, onde foi extraído os 5 pontos, né, as 5 doutrinas, quero voltar lá até 1517, 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, condenando várias heresias da igreja então poderosa na época, a romanista. Então, a gente tem que visualizar que ele não era um lobo solitário, também ele estava influenciado por vários servos de Deus, principalmente os pré-reformadores, né, como Savonarola, John Huss, Wycliffe. Muitos morreram antes do início da reforma, muitos morreram depois, e até hoje ainda muitos cristãos são perseguidos. Então, essa palavra que saiu ali da Alemanha chegou aos ouvidos de um cidadão lá na França, chamado João Calvino, que partiu para Genebra, e também ele inicia um projeto ali na administração daquela cidade, e é fundada uma academia. Essa academia é formada vários teólogos, vários eruditos e também missionários. Alguns desses missionários vieram para o Brasil e foram mártires, morreram por causa do evangelho, os conhecidos como os mártires de Guanabara. Mas, voltando para a questão dessa academia, dos eruditos ali, um dos teólogos formados ali foi James Arminius. Ele era um cristão holandês, só que no caso ele divergia um pouco. Para ele era contrário a algumas doutrinas da confissão reformada. Em 1609 ele morre, e em 1610 os seus alunos lançam uma representação ou remonstrância. Por isso que eles ficaram conhecidos como os remonstrantes. E ali eles levantam 5 argumentos, 5 pontos que são contrários à confissão reformada, 5 questões relativas à soteriologia, a questão da predestinação, a questão da eleição também. Então, os 5 pontos do arminianismo são eleição condicionada à presciência da fé, expiação universal, necessidade da regeneração produzida com a colaboração do crente, irresistibilidade da graça e a incerteza da perseverança dos crentes. Então, em 1610 aconteceu esse evento, eles lançam essas teses e meio que há um período de Guerra Fria, certo? Há uma controvérsia que vai crescendo, até que os teólogos, os eruditos, reformados, sua boa parte são os calvinistas, certo? Iniciam a elaboração desse sínodo, dessa reunião, essa assembleia, chamada de Sínodo de Dort, porque é uma cidade holandesa chamada Dordrecht. Então, essa assembleia serve justamente para combater a controvérsia arminiana. Ali são ouvidos, os arminianos são ouvidos, os discípulos de Armínio são ouvidos, e os seus escritos também, até que é definido, né, que a expulsão dos cargos, eles perdem os cargos e é condenada essa visão, essa ótica diferenciada e não bíblica da soteriologia, da doutrina da salvação. Ali essa reunião, essa assembleia foi formada por vários teólogos ali, eruditos da Europa toda, até inclusive da Inglaterra, onde nem imperava o calvinismo e sim o anglicanismo, e foram 154 sessões, mas foi definido justamente que é uma heresia, que é algo antibíblico. E assim foi resumido nos cânones de Dort, 93 artigos. Então, toda a questão dos 5 pontos do arminianismo não geraram 5 pontos do calvinismo, geraram um documento muito maior, onde várias heresias foram condenadas, tudo que aponta para o antropocentrismo, uma salvação que o homem colabora, que o homem coopera, que o homem faz por onde merecer, tudo ali foi condenado no Sínodo de Dort, certo? Então, muitos vão
claro, de vertente arminiana, podem condenar dizer que foi um movimento mais acadêmico, um movimento político, mas à luz da palavra de Deus, a gente percebe que é uma questão teológica, religiosa e também formação disciplinar, que membros e pessoas oficiais, sacerdotes, foram tirados do seu cargo. Se você está pensando em deixar de assistir o vídeo porque você chegou até essa parte, não faça isso. A questão do Sínodo de Dort em nenhum momento vai engrandecer Calvino, pelo contrário, a ideia do Sínodo de Dort foi verificar a palavra de Deus, assim como os bereanos fizeram. Eles criaram esse momento com vários teólogos, como o Darlan falou, para discutir e analisar a palavra de Deus para verificar se todo aquele pensamento dos alunos de Arminius estava correto, se não estava correto. Então eles chegaram à conclusão de que esse pensamento ele erradicava algumas coisas que vinham dentro sendo explícitas na palavra de Deus e rebateram todo o argumento com as escrituras. Então eu peço que você, não por preconceito ou por não gostar do termo calvinista ou João Calvino, desde assistir nossos vídeos ou até mesmo esse vídeo, é importante para você entender sobre a história, que às vezes a gente acaba pensando que a história só é hoje e só é na época da Bíblia. Não. No decorrer do tempo pós-apóstolo, pós-fundação da igreja, Deus também trabalhou utilizando homens para a criação da história, a criação do mundo que a gente vê hoje, com várias igrejas, com a palavra escrita na nossa língua, com o aplicativo de Bíblia muito fácil, como a gente bem entende que em outros países isso não é tão simples. Então, se a gente consegue entender que em alguns países isso é simples, é de fácil acesso, uma igreja ou a palavra de Deus, é porque existiam homens importantes, inspirados por Deus, a trabalhar pela sua obra e para a sua obra. Então, eu peço que você deixe qualquer preconceito ou aquele pulguinho atrás da orelha de lado e continue nos ouvindo e procure também entender um pouco sobre a história. O irmão falou, apesar dessa divergência, dessa visão, dessa outra forma de ver a soteriologia, né? Todos os arminianos são também, né, os que professam a fé verdadeira, que também creem que o Senhor Jesus Cristo morreu por eles, são também nossos irmãos em Cristo, pois a fé e o arrependimento que nos tornam irmãos. É isso mesmo. Aqui, como a gente falou no início do nosso vídeo, o intuito não é falar mal de nenhuma denominação ou de pensamento teológico A ou B. O intuito é realmente falar sobre as escrituras, tratar as escrituras como nossa regra de fé e prática, mas respeitando o pensamento teológico de cada um. E se você quiser discordar, mais uma vez eu ressalto, fique à vontade, mas que você traga base bíblica nos nossos comentários para discordar e que seu comentário vai ser sempre abraçado. Então, aqueles 93 artigos foram sintetizados, sistematizados em 5 pontos, né, os 5 doutrinas, que são elas: o acróstico TULIP, que a primeira delas é a depravação total, temos a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Entender sobre a soberania de Deus é importante para que a gente consiga compreender vários estudos relacionados às ações de Deus. Vemos alguns casos que às vezes as pessoas invalidam muito a atitudes que acontecem no dia a dia. Ah, caiu um avião, houve um tsunami. Sim, mas Deus é bom, Deus não viu isso, Deus permitiu que isso aconteça. Então, você conseguir entender o quão Deus é soberano e o quão a sua fé é validada desse Deus soberano, você não vai ter nada que viabilize a sua fé ou que estremeça essa fé num Deus soberano, independente de qualquer situação que aconteça no dia a dia, não só com você, ou com pessoas próximas, ou uma catástrofe que seja mundial. É importante a gente entender na Bíblia que é essa soberania ressaltada. Temos o Gênesis, que nos apresenta a soberania de Deus com a criação do mundo inicialmente, o quão beleza a gente vê diariamente, uma praia nos céus, que tudo foi criado por Deus e para Ele. Então essa soberania ela é algo, em muitos casos, incompreensível ao nosso raciocínio humano, mas Deus se mantém soberano. Se a gente trazer para pensamentos
seculares. No dicionário, se você pesquisar, a palavra Deus é atribuída como um ser supremo. Se você buscar na mitologia grega, os deuses eram atribuídos a seres soberanos que poderiam mudar o rumo da história de qualquer ser humano, independente de ser um imperador ou não. Que eles acreditavam muito no poder do seu Deus em relação a mudar o curso da sua vida, do seu pós-vida. Então, se no mundo secular eles descrevem um Deus com essa soberania, o tamanho de soberania, você imagina o Deus único e verdadeiro como o nosso. Então, nosso Deus ele é soberano, isso trazendo para pensamentos seculares, né? Mas entrando nas escrituras, como eu falei, a partir do Gênesis a gente consegue ver a imensidão dessa soberania de Deus, o quão ele é onipresente, citado várias vezes. Então, se ele é onipresente, ele não tem tempo, né? Ele não tem fim, ele não tem dias contáveis. Todo momento, toda hora é o presente de Deus. 10 anos atrás é o presente de Deus. 10 anos futuro é o presente de Deus. Hoje é o presente de Deus. Então, é citado em alguns versículos que Deus não tarda, porque para ele o tempo é o mesmo. Ele tem um momento certo, conforme a sua sabedoria, conforme a sua soberania, para agir sobre determinadas situações e para movimentar o mundo conforme a sua escolha. Trazendo para um contexto histórico que o Darlan trouxe sobre a história das doutrinas, o mundo ele precisou de, em média, aí, 1000 anos, 500 anos, entre 500 e 1000 anos, sobre a igreja decaindo em relação às escrituras, para que ele levantasse homens que trouxesse as premissas das escrituras novamente, para que a gente pudesse ter novamente acesso à palavra de Deus, assim como na época dos apóstolos, de forma fácil, de forma simples, compreensível ao nosso idioma. Então, todo esse mover de Deus, toda essa movimentação ressalta a sua soberania. O apóstolo Paulo fala que Deus está na natureza, na imensidão do céu, nas estrelas, no mar. Tudo isso revela Deus. Então, tudo aquilo que a gente não consegue medir, como as estrelas, os céus, o mar, mostra ali a criação de Deus. Então, se tudo isso que é uma coisa que é o que a gente não consegue mensurar, a gente entende que Deus criou isso, então ele é um ser superior a essa criação. E às vezes a gente acaba invalidando um pouco que o próximo tema do nosso próximo vídeo, que é o primeiro ponto das doutrinas, que é a depravação total. Às vezes a gente acaba inviabilizando que a gente não é tão ruim, que eu aceitei Jesus, que eu aceitei entrar na igreja. Então, assim, você não aceitou. Foi algo que Deus fez com você. Deus lhe trouxe para isso. Você, como um ser humano mau, um homem perverso, como Isaías nos retrata, não passamos de trapo de imundície. Retratando para os dias atuais, trapo de imundície não é nada mais, nada menos do que um absorvente usado. Então, se você não passa de um absorvente usado, como você consegue invalidar o poder de Deus? Como você consegue mudar o curso da história que Deus escreveu? Isso é impossível. Então, no momento que eu passo a fazer isso, eu passo a dizer que esse Deus depende de mim. Então, eu passo a invalidar a sua soberania. E é importante para os nossos dias sempre ter em mente que Deus ele é soberano. Pô, Deus ele consegue curar o enfermo. Deus ele consegue fazer com que um aleijado volte a andar, com que um cego enxergue, com que uma pessoa que a gente enxerga com olhos maus, que era uma pessoa má, se converta, se renove, vire uma nova pessoa. Eu consigo entender que Deus faz tudo isso, mas eu não consigo entender, às vezes, uma mínima situação de que Deus precisou de mim para me trazer para a igreja. Deus precisa de mim para que eu faça uma obra para que eu seja salvo. Deus precisa de mim para que eu faça uma obra para que eu não seja salvo. Então, assim, essa soberania de Deus ela não pode ser impactada de nenhuma forma por qualquer ação humana. Quando você passa a enxergar, e a gente tem vários textos bíblicos aqui que a gente pode trazer sobre esse ponto, como já trouxe várias, já citei várias referências sobre a soberania de Deus. Eu acredito que o Darlan também tem alguns pontos aí a tratar sobre soberania, que é algo realmente grandioso.
A gente não pode atrelar ações, o pensamento de Deus à racionalidade humana. É algo de fé. A gente consegue estudar, a gente consegue maturar conceitos da Bíblia, estudo, doutrinas, mas nem tudo que é o mover de Deus é como a questão da ação. Ah, por que eu vou ser salvo? Pela vontade de Deus. Mas por que Deus teve essa vontade? Isso é uma sabedoria imensa de alguém eterno, de alguém não, de um ser eterno, né? De um Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, único Deus vivo. Então, assim, às vezes fica incompreensível ao nosso entendimento humano entender essa soberania, mas com a nossa fé, ela serve para isso, né? Para que ela consiga viabilizar esse pensamento. Às vezes a gente quer trazer o espiritual, esse ser soberano para o nosso racional, como se ele fosse um amigo nosso, como se ele fosse algum parente nosso, e isso é impossível. Você não consegue ali definir Deus com seu pensamento comum, com seu pensamento humano. Concorda? Concordo. Muitas das questões são, assim, difíceis de compreender totalmente. Só temos que dizer que é pura graça. Em relação à soberania, concordo com tudo que foi dito. E é interessante que muitos crentes por aí, né, pensam que precisam dar permissão para Deus agir na sua vida, pensam que Deus precisa da autorização delas, mas, conforme a palavra ensina, né, é bem diferente. Né? A gente vê o caso de Jonas, ali, ele tentou de todas as formas desviar da sua missão, de cumprir o propósito que Deus já tinha lhe dado, mas acabou, no fim das contas, indo até Nínive, falar, pregar o evangelho, conforme Deus tinha mandado lá no início. Também o caso de José, conforme vemos em Gênesis 50, ele falou para os irmãos dele que não foram os irmãos dele que jogaram ele naquela cova e depois ele foi escravizado. Não foi culpa dos irmãos deles. Tudo aquilo ali era plano de Deus. Então a gente vê a mão poderosa, providencial de Deus agindo, e aqueles reformadores, né, os teólogos do Sínodo de Dort, todos os cristãos que estão aí fazendo a missão, todos, nós também somos instrumentos. Então, somos vasos na mão desse oleiro. Então, alguns são para misericórdia, outros para ira. Então, a gente tem que buscar, se esforçar, mas a gente está na mão dele, dependendo dele, e melhor a gente depender dele do que ele depender da gente, porque somos falhos, somos corruptos, somos pecadores e estamos no melhor dos caminhos se seguirmos a ele e buscarmos fazer a sua vontade. É isso. Eu tenho um livro para indicar, Gordon Fee. Foi, né, um pastor e teólogo pentecostal, mas ele tem um livro, Entendes o que lê. Para quem está iniciando na fé, quem está querendo aprender um pouco mais sobre teologia, esse é um ótimo livro. E Gordon Fee, mesmo com um pensamento pentecostal, né, como referenciei, com um pensamento ali arminiano, ele entende no início do seu livro que Deus toma essas atitudes e toma essas ações para o decorrer da história. No início do livro ele ressalta a história de Abraão, do Deus escolheu entre vários pagãos, que Abraão era filho de pagão, era pagão, e Deus escolheu Abraão entre esse povo e disse: eu tenho uma promessa com você, eu quero fazer uma aliança com você, e é isso que eu tenho para fazer com você, e você vai seguir esse caminho. Abraão não hesitou, ele serviu ao Senhor, ele teve fé naquele momento. Tão quanto Paulo no futuro, ele no Novo Testamento, nas suas epístolas, ele traz que a gente é filho de Abraão pela fé. Então a mesma fé que Abraão exerceu é a fé que a gente exerce hoje, acreditando na vinda de Cristo, na volta de Cristo, na morte na cruz, na nossa salvação. E quando o Gordon Fee ele aborda isso, ele retrata todo o decorrer da história de Abraão e todas as promessas dadas por Deus que foram cumpridas. Você ter vários filhos, mas a mulher dele era estéril. Mas Deus fez ela deixar de ser estéril para ter um filho. E na velhice, que é algo ainda mais incompreensível, principalmente para os nossos dias atuais. Uma senhora de 90 anos engravidar, que era estéril, e a partir daí se tornou uma nação, como a gente vê hoje, o povo de Israel, uma grande nação.
numerosa, espalhada pelo mundo todo, fora seu país. E isso é impressionante. Ele ressaltou, ó, você vai para aquela terra, essa terra aqui vai ser dos seus filhos. Vai acontecer algumas coisas com eles antes, ali no decorrer da história, como a gente sabe, questão de José no Egito, depois o povo de Israel fica preso ali por determinado tempo, sendo cativo, sendo escravo, mas tem essa libertação. Deus já tinha deixado tudo aquilo em sua palavra para que Abraão entendesse, José entendesse. Então, quando José diz, ó, quando vocês forem embora daqui, levem minha ossada junto com vocês, quero ir junto com o povo de Israel. Mas ele já compreendia porque isso era uma revelação divina. Se Deus estava revelando isso para ele, é porque isso estava na sua soberania como escritor de toda a nossa história, como decisor da nossa vida. Então, tudo que aconteceu na Bíblia e acontece na nossa vida, sempre vai ser escrito por Deus e vai ser sobre o seu poderio. Não há nada que Deus não esteja no controle. Acontece catástrofe, acontece coisas ruins, porque Deus permitiu. Acontece coisas boas, porque Deus permitiu. Então, quando a gente passa a entender e ter fé nessa soberania divina, a gente passa a enxergar a nossa calamidade, o nosso mal, os nossos pecados de outra maneira. Então, isso é importante. No próximo vídeo, a gente vai tratar sobre depravação total, sobre como a Bíblia ela mostra o quão somos maus, o quão somos pecadores, o quão somos inviáveis de nos salvar, de tomar qualquer ação salvífica. Tão quanto, se observarmos, Adão foi criado puro, não tinha cometido nenhum pecado, estava diariamente com Deus, conversando ali no paraíso, e ele escolheu pecar. Se ele escolheu pecar, ele sendo Adão e Eva, sendo os únicos seres ali humanos puros, estiveram com Deus e resolveram pecar, imagine nós, sua descendência, que como é citado na Bíblia, Davi retrata várias vezes isso, nascemos em pecados, crescemos em pecados, então esse pecado já está enraizado desde o nosso nascimento, por conta da queda de Adão e Eva. Se a gente já nasce manchado pelo pecado, automaticamente a gente vai ter essa inclinação ao pecado, essa inclinação ao mal. Então não há nada que me faça ter alguma ação que vá ajudar Deus na minha salvação, ajudar Deus em qualquer ação da minha vida ou na vida de algum irmão. O que a gente pode ter é aquela fé que foi despertada por Deus em nossos corações no momento que a gente ouviu a palavra de Deus, e a partir daí a gente passou a crer em Cristo por todo o seu amor e sua misericórdia. É isso aí, é pura graça. Então, só para fechar com a frase de R6 Pro sobre soberania, e livre-arbítrio. Então, o que ele acha, o que ele entende sobre o livre-arbítrio? Existe livre-arbítrio? Para R6 Pro, a salvação é baseada no livre-arbítrio de um Deus soberano. Então, esse projeto que a gente está iniciando, a gente pede colaboração, participação dos irmãos, das irmãs. Primeiramente, orem, Orem para que dê certo. Se você gosta, elogie, Se você achou algum ponto que não entendeu, comente, tanto no YouTube quanto no perfil do Instagram, curta e compartilha, divulgue, para os seus colegas, para os irmãos, para os seus familiares. Isso é um grande apoio que a gente vai receber e esperamos interação, esperamos participação, vários amigos, É um grande apoio. Então é isso, A gente vai iniciando essa jornada com muita fé em Deus. A gente tem trabalho árduo, a gente vai melhorar as coisas aqui, a estrutura, vamos melhorar toda a didática, vamos esforçar para isso, trazer um conteúdo melhor para os irmãos. E também, de volta, a gente quer mais participação, quer divulgação do nosso trabalho. E é isso, Deus na frente, vamos conseguir. Peço que vocês tenham um pouco de paciência conosco, Vamos ali, às vezes, travar um pouquinho, mas como o Darlan falou no início, ser digital influencer não é algo que é comum para nós, mas vamos buscar melhorar não só nosso ambiente, iluminação, como o som também, e mesmo a nossa abordagem, como a nossa forma de comunicação com vocês, tá? Então, nos ajudem, compartilhem realmente com quem vocês acham que precisam participar